Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, retomando nossas lives agora, dando início a um novo programa para você. Vamos inaugurar o nosso programa Gente e Gestão. Sejam todos muito bem-vindos. Rapidamente falando com você sobre o nosso programa Gente e Gestão. Qual é o nosso objetivo? Favorecer para a sua carreira, para a sua empresa, a promoção que ela merece. Imagine que situação na sua carreira profissional, que situação na sua empresa você está nesse momento dizendo: preciso aplicar energia aqui, preciso promover este ponto aqui. Conte conosco, conte com a Consultoria Modeli. E agora nós compartilhamos a nossa programação mensal para você. Exatamente. Como que você estava acostumado? Abríamos a live na segunda-feira e você esperava o tema e nós iríamos debatendo. Você encaminhava sugestões para nós e dizia: vão trabalhar. Agora nós estamos compartilhando com você toda a nossa agenda. Depois dessa live aqui, você vai encerrar e você vai acessar o nosso site consultoriamodeli.com.br. Já na home, você vai ver a nossa programação. Um diferencial, o mês de julho, você nos acompanhou com os nossos e-books gratuitos e recebemos muito feedbacks, dizendo: poxa, Lília, aquele exercício lá abriu a minha mente. Poxa, aquele outro exercício, nossa, clareou, foi a partir dali que tomei decisão. Entendemos que os exercícios são valiosos para a sua tomada de decisão. E a partir daí, todas as nossas lives terão material de apoio para você. Se está agora aqui nos acompanhando, provavelmente tem um material de apoio que nós vamos conversando sobre ele. Lilian, como é que eu faço para ter um material de apoio? Faz a inscrição na live que você quer participar e você vai receber um material de apoio. Se nesse momento você está aqui dizendo: Lilian, não tenho material de apoio, fica aqui com a gente, fica aqui. Depois da live você acessa o site e mais alguns minutos nós vamos deixar liberado para você realizar a inscrição e receber o material de apoio. A live vai ficar gravada. O material de apoio é para quem fez a inscrição. Bora lá começar? Então, o tema de hoje é a definição de missão, visão e valores da sua empresa, impactando nos processos de RH. Então, vamos colocar aqui o título da nossa live: a definição de missão, visão e valores impactando nos processos de RH. Então, bora lá começar? Você com certeza está aí com papel e caneta na mão, acompanhando com o nosso material de apoio. Se eu desviar o meu olhar daqui, é porque eu também estou olhando para o nosso material de apoio. Quer debater? Fique à vontade, vem aqui, digita, coloca aqui a sua visão, a sua questão, a sua dúvida e vamos participando, interagindo. Bora lá? Por que nós estamos falando que missão, visão e valores impactam diretamente nos processos de RH? Acompanha. São 3 fatores que interferem diretamente na estratégia da sua empresa. No material de apoio, acompanhe. Missão. O que é a missão? Se você não tem definido para onde atua ou por que a tua empresa existe, como que você quer engajar o seu time? Como que você quer dizer: vamos junto, bora lá? A missão da sua empresa é para definir a estratégia de crescimento da tua empresa. Por que ela existe? Qual é o diferencial dela? O que você pode promover através da missão? Veja, quando um candidato está conhecendo um pouco mais da sua empresa e ele entende ali uma missão clara, ele consegue projetar: eu sei fazer A, eu sei fazer B, e isso vai somar com a missão da empresa.
Veja como os candidatos no processo seletivo começam a engajar com você só de acompanhar. Outra coisa importante, quando você tem uma missão bem definida, em outras palavras, uma empresa deve existir não só pelo produto ou serviço que ela vende, mas a missão diz o como que ela agrega valor baseado no seu produto ou no seu serviço prestado. Você consegue colocar como que o seu produto, o seu serviço te ajudam a mostrar o seu diferencial? Isso é muito importante. E aí, as pessoas que estão de fora começam a acessar. Se é um candidato, ele vai buscar como que eu posso somar nesta missão. Se é um cliente, ele vai falar, isso faz diferença no processo de decisão da compra. Acompanha. Na consultoria Modeli, você já acessou o site, você já ouviu a equipe toda verbalizando em algum momento, ou porque você é candidato e você ouve o nosso time de seleção verbalizando, ou porque você é cliente e a gente usa a nossa missão como exemplo para você, ou porque você é um parceiro nosso e a gente fala, olha, para somar esforços com a gente, precisa estar alinhado nesse ponto, ou porque você é um fornecedor, a gente consumiu alguma coisa de você. E para o nosso consumo, a gente coloca, olha, vamos alinhar aqui. Conduzir pessoas na descoberta e fortalecimento de seus talentos. Favorecer o RH estratégico para empresas e, a partir desse desenvolvimento, conectar profissionais e empresas com perfis compatíveis em seus princípios e valores, alavancando resultados efetivos com diferenciais de sucesso. E você acompanha isso também na nossa logo. Olha aqui, quando a gente está falando da nossa logo, pessoa e empresa. E aqui a consultoria Modeli, conectando pessoas e empresas que compartilhem dos mesmos princípios e valores. Quando você consegue acompanhar todo o raciocínio da empresa, no conteúdo que ela compartilha, no logo, na forma como ela se comunica com você, o que você percebe? Harmonia, uma estratégia bem definida. Isso encanta ou não encanta quem está ao seu redor? Para você que está com o e-book aí, com o material de apoio, tem questões para você responder e que vão ajudar você a ter mais clareza da sua missão. Toda empresa tem uma missão. Toda empresa é toda empresa. O que diferencia é que algumas empresas têm isso já muito bem estruturado e outras estão caminhando para essa clareza. E o exercício que nós colocamos nesse material de apoio te ajuda para isso. Então você vai fazendo aí e depois a gente tem um bate-papo. Caminhando para a parte 2, a visão da empresa. O que é a visão? É onde você quer chegar. Você abriu a sua empresa e você não definiu aonde você quer chegar? Você abriu a sua empresa, está trabalhando e segue o ritmo, o que eu consegui vender, tá bom? Você não estabeleceu um objetivo a ser alcançado? Como que você quer engajar o seu time? Se você não compartilha onde a sua empresa quer chegar, qual é o caminho que ela vai chegar? Isso é muito importante. É extremamente... É pré-requisito para você engajar todo o seu time, você compartilhar a visão da sua empresa. Então, estado atual, aonde está, estado desejado. Este caminho a gente fala, a visão da empresa, onde ela vai chegar. Veja aqui como que nós colocamos na Modeli. Com o espírito visionário, a consultoria Modeli Gente Gestão atua como consultoria de recursos humanos sustentável e transparente, buscando ser referência em soluções personalizadas e integradas. Se você está acompanhando e você fala, olha, eu vou somar esforços com a consultoria Modeli, venha, seja muito bem-vindo. E para termos uma boa parceria, você estará alinhado com a nossa visão de alguma forma. Para caminharmos juntos, de alguma forma você vai estar alinhado com a nossa visão. E assim deve ser a sua empresa. Quando você define a sua visão, você compartilha a estratégia. Quando você compartilha a estratégia,
junto não é mais fácil de alcançar os seus resultados? Junto com a sua equipe, junto com os seus parceiros, junto com os seus fornecedores. Isso faz muita diferença. Terceiro, no seu material de apoio também tem questões aí para você responder que vão clarear a sua visão. Então, responda essas questões que estão aí no teu material de apoio e depois a gente tem um bate-papo. Vou seguindo aqui para a definição de valores. O que são valores? São normas de conduta. Quando a gente fala, olha, vou tomar uma decisão, todas as nossas decisões são pautadas em cima dos nossos valores. E a empresa nada mais é do que a soma de pessoas dentro dela. Então começa a definição de valores pelo seu fundador, pelo seu sócio, pela ponta da hierarquia. Ali eles definem quais valores vão nortear as nossas decisões. Isso é muito importante, ter transparência, ter clareza total nisso. Aí você acompanha aqui na consultoria Modele os nossos valores que vão proporcionar a nossa norma de conduta. Foco no cliente, qualidade, simplicidade, ética e respeito. Todas as vezes que nós temos algum desafio em mãos e a gente fala, olha, e agora, como eu conduzo essa questão? É simples. Busca os valores e fala, está relacionado com os nossos valores? Já tomamos decisão dizendo não. Por quê? Porque ia ferir algum dos nossos valores. E se fere um dos nossos valores, pode ter certeza, mais 1 ou 2 passos a gente se estrepa. Por quê? Fica desarmonioso com aquilo que a gente acredita. E é muito importante você transmitir isso para a sua equipe. É muito importante você transmitir isso para os seus parceiros, para os seus fornecedores, para os seus clientes. E isso torna a sua relação muito mais saudável. Isso torna a tua relação muito mais fácil de você caminhar. No nosso material de apoio, você tem questões que vão te ajudar a definir os valores da sua empresa. Se você falar, Lília, eu já defini, mas eu não tenho muita clareza. Esse material de apoio vai te ajudar a definir. Então, você vai aplicar esforços aí nessas questões para a definição dos valores e depois a gente conversa. Bora lá? Então, nós tivemos até esse momento um breve entendimento de missão, visão e valores. Acompanhando até aqui? Agora veja como esses 3 fatores impactam nos processos de RH. E o primeiro processo de RH que eu vou aqui compartilhar com você é o de seleção. Quando nós estamos conduzindo seleção, o que é mais comum, eu não vou dizer principal, o mais comum é a gente falar quais são os requisitos dessa vaga. Em algum momento você, candidato, parou para refletir qual é a missão, visão e valores dessa empresa para que eu verifique se eu estou em harmonia com essa empresa? Em qualquer processo seletivo, faça essa reflexão. Por que eu fui reprovado? Aí você fala, eu não tinha tal fator, eu não tinha tal competência. Pode até ser isso também, mas missão, visão e valores em algum momento teve peso no processo de decisão. Eu vou repetir. Lilian, eu não fui aprovado porque eu não tenho formação acadêmica, eu não fui aprovado porque eu não tenho faculdade, eu não fui aprovado porque fulano é amigo do chefe. Se essa é a resposta que te deram, junto com ela também tem um fator sobre missão, visão e valores que não foi aberto tão claramente para você. Então vem cá que eu vou mostrar como é que a gente faz esse casamento. Antes de abrir uma vaga, é extremamente importante que o RH, o requisitante da vaga, faça um estudo. Essa vaga ela é realmente necessária para a empresa? É uma substituição? Eu realmente preciso substituir? É um aumento de quadro? Eu tenho demanda para aumentar o quadro? Porque senão você abre uma vaga e daqui 2, 3 meses você vai fechá-la e você vai ter um desgaste muito grande.
E se você teve esse desgaste, provavelmente a sua decisão faltou estratégia. Se faltou estratégia, missão, visão e valores tá bem raso, tá bem frágil. Então, missão, visão e valores vão servir como alicerce para sua empresa, porque a partir daí cresce a estratégia para a tua empresa. Se você tem um plano de ação, se você tem uma estratégia para sua empresa que você possa apoiar a sua empresa, fica muito mais fácil. Você tem segurança para afirmar, existe essa vaga, eu quero trabalhar essa vaga, é um aumento de quadro, é uma substituição, enfim, você claramente pontua as condições dessa vaga. E aí você vai falar, Lília, eu quero alguém com formação acadêmica X, com experiência profissional Y. E nós, aqui na consultoria Modeli, o que a gente pontua é qual é a missão, visão e valores da sua empresa. Porque nós aqui, para garantir o seu turnover muito baixo, ou seja, a rotatividade de pessoas muito baixa, a gente vai fazer o quê? Conectar pessoas e empresas com os mesmos princípios e valores. Depois disso vem o que você acha que é mais comum, formação acadêmica, experiência profissional e por aí vai. Acompanhe. No processo seletivo, você está conduzindo, né? Você fala, olha, já defini os requisitos da vaga. Aí você chama o candidato para a entrevista. Nós atuamos, vai completar agora em outubro de 22, 6 anos. Faz 6 anos que nós realizamos o que eu vou compartilhar agora com você. E funciona, a gente garante que o turnover da sua empresa é assim baixinho. Então preste atenção nesse ponto que vai mudar radicalmente o seu processo seletivo. Você vai compartilhar com o candidato missão, visão e valores da sua empresa. Pode ser um vídeo institucional, pode ser por escrito, você pode encaminhar o site da sua empresa para o candidato e falar para ele estudar. E não é não estudar para ir bem no processo seletivo, como a maioria dos textos dispostos na internet pontuam. É estudar a fim de construir uma identificação. Você vai compartilhar a cultura da empresa, você vai compartilhar as atribuições do cargo, os desafios do cargo. Transparência, você ganha o engajamento desse candidato. Seguindo, aí você fala, bom, estamos aqui alinhados, já trabalhamos, missão, visão e valores, e aí você fala, Lilian, como que eu faço para identificar se o candidato realmente compartilha isso que você está falando? Supostamente você está aí no teu material de apoio, você está acompanhando este exemplo comigo. Você tem uma vaga de atendimento ao cliente. Separe perguntas que estejam relacionadas à vaga. Nesse exemplo, atendimento ao cliente. E nós separamos aqui 3 exemplos para você. A primeira pergunta, entre tantas, que você pode realizar para o candidato é essa daqui, ó. Você já teve alguma experiência com clientes difíceis? Como foi a situação e como o problema foi resolvido? Você constrói a pergunta no passado. Não construa não situações hipotéticas do tipo, como você conduziria se tivesse um cliente difícil para atender? Quando a gente constrói perguntas hipotéticas, você dá espaço para o candidato criar a resposta adequada, a mais desejada. Quando você constrói a pergunta no passado, você remete o candidato a responder algo que ele realmente viveu. Percebe a diferença entre compartilhar uma situação realmente vivida e compartilhar uma situação construída para atender aquilo que você deseja ouvir? Olha mais uma pergunta. E aí, quando ele vai respondendo como ele atendeu um cliente difícil, você vai percebendo quais são os valores que nortearam a decisão desse cliente. E você começa a fazer projeção. Os valores do candidato com os valores da sua empresa. Será que casa? Mais um exemplo. Você tinha metas no seu trabalho? Se sim, me conta quais e como fazia para alcançá-las. Novamente, a forma como o candidato compartilha que ele estava estruturada para alcançar aquela meta. Você vai dizer, é desse jeito, é esse comportamento desejado aqui na empresa.
Percebe como é bem diferente você perguntar quantos anos de experiência você tem na área e você perguntar como era a tua organização para alcançar as metas? Pergunta quantitativa, quanto tempo de experiência, ela é um indicador. Perguntas qualitativas fazem a diferença e você tem muito mais informações para construir um quadro de projeção. O candidato fazia de X forma na empresa anterior, aqui ele pode repetir esse comportamento que eu gostei muito. Mais um exemplo de pergunta. No seu olhar, candidato, qual o perfil do cliente chato? E aí ele vai te descrever no olhar dele o que é um cliente chato. E você novamente vai fazendo projeções. O candidato respondeu isso. Para minha empresa isso é valioso. Não, ele respondeu de outro jeito. Isso para aquilo definido como valores, não é um comportamento desejado. Você vai tomando as suas decisões, pensando sempre, missão, visão e valores. Missão, por que a tua empresa existe? Visão, onde a tua empresa quer chegar? Valores, auxiliam na construção de comportamentos desejados do seu time, dos seus parceiros, dos seus fornecedores, dos seus clientes. Falei brevemente aqui como é que isso impacta no processo de seleção. Bora aqui comigo que eu vou para o próximo processo de RH falando sobre treinamento. Como que missão, visão e valores podem interferir no processo de treinamento? Primeira coisa importante, quando você atua com um treinamento, você tem uma ferramenta valiosa que chama LNT, Levantamento de Necessidade de Treinamento. A sua LNT, ela pode ser alimentada por esses pontos. Entrevista de desligamento, ali tem conteúdo que você pode dizer, esse líder precisa de treinamento nesse ponto. Esse colaborador aqui que vai substituir fulano que está saindo precisa desse treinamento. Avaliação de desempenho também alimenta treinamentos necessários. Você avaliou o desempenho e pensou, ele está indo muito bem, o próximo nível ele vai ser líder, então eu vou treiná-lo antes dele assumir a posição, trabalho preventivo. Ou outro exemplo, na avaliação de desempenho, você verificou que não atendeu plenamente as expectativas. O que você faz? Um treinamento para recuperar um desempenho. Então, o processo de avaliação de desempenho alimenta o seu documento LNT, Levantamento de Necessidade de Treinamento. E lembra da visão da sua empresa, onde você está e onde você quer estar com a sua empresa. Há uma distância entre onde você está e o ponto desejado, onde você vai alcançar. Quando você tem a tua visão muito bem definida, você sabe, por exemplo, olha, daqui 5 anos a minha empresa estará nesse ponto aqui, atuando no mercado com esses e esses concorrentes. Você percebe que a visão vai alimentar a tua estratégia? Tem clareza dessa dimensão toda? Olha que riqueza! Onde você está, onde você quer estar. Nessa distância, você vai falar, para eu alcançar isso aqui, eu preciso treinar o meu time em ponto A, ponto B, ponto C. Percebe que aqui você identifica quais treinamentos são necessários? Outra coisa, os treinamentos, eles também devem estar alinhados com os valores da empresa. Que time você quer formar? Eu quero formar um time que atue com simplicidade, eu quero formar um time, estou falando da consultoria moderna, quero formar um time que respeite todas as partes envolvidas em um processo, quero formar um time que tenha foco na necessidade do cliente. Se você percebe em algum ponto alguma questão desarmoniosa, o que você faz? Pode ser uma das possibilidades, treinamento alinhado com visão e valores da empresa. Isso é muito importante e eu garanto para você, pelo tempo atuando na área de RH, desde quando eu comecei em 97, quando você tem treinamentos alinhados com missão, visão e valores, sabe aquele ponto que normalmente você é pego no RH? Eu quero saber qual é o retorno deste treinamento.
Então, você tem que responder para uma diretoria qual é o retorno que esse treinamento favoreceu. E aí o RH faz assim, ai, como que eu calculo o retorno? Quando você planeja um treinamento que está alinhado com missão, visão e valores, é muito fácil você pontuar o retorno. Olha, eu precisava que o time de vendas alcançasse tal meta, aplicamos um treinamento sobre atendimento ao cliente, baseado nos nossos valores, olha como o time modificou. É muito mais tranquilo, flui muito mais fácil você justificar o retorno do treinamento e até conquistar a aprovação desse treinamento. Quantos RHs não estão aqui dizendo, nossa, eu preciso tanto que aprove esse treinamento e não consigo? Faz esse exercício, como que você alinha a necessidade desse treinamento com a missão, visão e valores da empresa? Você acha mesmo que vai ser reprovado se você mostrar essa costura, esse alinhamento? Então vem comigo que eu quero colocar para você agora um último exemplo de vocês, e esse exemplo que eu tô aqui tá aí no seu material de apoio. Só relembrando, se você tá falando, Lília, eu perdi o material de apoio, cadê ele? Toda live você vai ter material de apoio. Para isso, faça sua inscrição previamente, ou seja, antes de começar a live. Você vai fazer a sua inscrição para receber o material de apoio. A inscrição está no nosso site, consultoriamodele.com.br. Vai lá, faz a inscrição previamente. Se você já está aqui na live, segura só mais um pouco. Terminando a live, você acessa o site, faz a inscrição que ainda dá tempo de receber o material daqui a pouquinho. Combinado? Quando a gente está no processo avaliação de desempenho, esse processo é extremamente rico, porque ele favorece o feedback. É um ciclo, né? Estou avaliando o desempenho da pessoa e quando chega no feedback, eu fecho esse processo, eu fecho o ciclo da avaliação de desempenho. E o feedback, ele é muito rico porque ele estabelece a comunicação da empresa com todas as partes envolvidas. O relacionamento com o cliente, ele tem feedback. Relacionamento com os seus parceiros, tem feedback. Com os seus fornecedores, tem feedback. Com o seu time de colaboradores, ele tem feedback. E é esse feedback que proporciona clareza em qual é o próximo passo. O que eu vou fazer a mais? No material de apoio que você tem aí, tem o seguinte exemplo. Construímos uma situação hipotética. Imagine que uma pessoa do nosso time de seleção aqui da Consultoria Modele não deu o retorno final de um processo seletivo. Lembrando, todos os nossos processos seletivos, quando chegam na conclusão, o time de seleção dá retorno para os candidatos que se inscreveram para essa vaga e participaram do processo em algum momento. Fizeram a candidatura, responderam o profile, responderam o chatbot, aqueles que avançaram para a entrevista com o nosso time de seleção, aqueles que avançaram mais uma etapa, o cliente chamou para a entrevista, estão ali envolvidos em alguma etapa do processo seletivo. Eles vão receber feedback, o aprovado de seja muito feliz na sua nova etapa, na sua nova jornada, e aqueles que não foram aproveitados têm o nosso feedback de agradecimento. Isso é uma regra aqui dentro da Consultoria Modele. Aí você imagina que a nossa pessoa de seleção não deu feedback para os candidatos. E isso constrói o quê? O candidato que conhece o nosso trabalho já sabe que vai ter retorno. E ele começa a ligar. Liga 1, liga 2, liga 3. Vira um tumulto nos nossos telefones porque uma pessoa, por algum motivo, não deu feedback, não deu o retorno final do processo. Veja, aí o candidato fica triste, para não dizer uma outra palavra, para não dizer que ele está muito bravo. E aí a gente fala, olha, solicitamos nossas desculpas, porque fere um valor nosso, que é respeito. Então, na avaliação de desempenho, você verifica que quando não atinge um objetivo, tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. Pode ser que essa pessoa esteja ferindo um dos nossos valores. E nesse exemplo, feriu o valor respeito. Respeito pelas partes envolvidas. Todos aqui a gente, de alguma forma, fala, olha, fechamos esse processo, concluímos aqui, concluímos ali. A pessoa ficou sem feedback.
essa pessoa de seleção, ela é chamada e aí a gente vai pontuar, olha, está na descrição do cargo que você vai dar feedback para as pessoas. Então, o seu feedback, ele deve ser objetivo. Você não vai falar, você fez, você não vai colocar o feedback na pessoa, você vai colocar o feedback no processo. Você não vai ferir a pessoa com o seu feedback, você vai pontuar as responsabilidades que em algum momento falhou. Olha, na descrição de cargo tá lá que você vai fazer o feedback para os candidatos envolvidos. Então, essa responsabilidade, por algum motivo você não fez. Olha o que acarretou. Candidato ligando para nós, perguntando tal situação. Isso causou um tumulto aqui. E aí você vai conversando com essa pessoa, dizendo, olha, essa responsabilidade aqui não executada, ela fere um dos valores da empresa. Então, você contextualiza o que aconteceu, proporciona espaço para que a pessoa se posicione dizendo, olha, o que aconteceu, como aconteceu, ela vai ter uma explicação. E aí, vocês fecham esse feedback, buscando uma alternativa para resolver a questão. Estou vendo aqui uma participação, Luana colocando, isso é muito importante. Muitas vezes, candidato não tem nenhum retorno, sendo positivo ou negativo. A gente sabe que candidato questiona bastante, olha, e o meu retorno, como eu faço? Posso dizer, aqui na consultoria Modeli, a pessoa tem retorno. Às vezes a gente demora, porque a gente espera a vaga ser concluída para aí darmos retorno a todos. Então, às vezes pode ser que demore, mas nós damos retorno a todos. Acompanharam como que o Missão, Visão e Valores, esses 3 fatores impactam em toda a estratégia da empresa e impactam nos processos de RH? Se você, profissional de RH, não tinha essa clareza até então, apoie-se no nosso material e vá construir Missão, Visão e Valores da sua empresa. Compartilhe essa live que vai ficar salva aqui com o seu gestor e falar, vamos junto construir. Para você que tem um material de apoio em mãos e fala, Lília, esse exercício aqui, eu respondi até tal etapa, mas agora deu uma enroscada. Você tem o nosso telefone e você pode agendar um bate-papo virtual de 30 minutinhos para que eu possa te ajudar a desenrolar esse exercício. Combinado? A nossa próxima live você está acompanhando no site, que é Missão Profissional. Todos nós temos que ter uma. A gente falou de missão, visão e valores da empresa. Na próxima semana, nós vamos falar de missão pessoal. A minha missão, eu enquanto pessoa física. A sua missão, qual é, você sabe? Então, vem com a gente para a nossa próxima live, segunda-feira que vem. Já sabe, para ter material de apoio, faça a sua inscrição com antecedência. Me despeço por aqui, agradecendo imensamente o apoio de vocês aqui, o tempo de vocês cedido aqui. E até a próxima segunda!